Boa noite, Ruth. Tudo bem com você? Boa noite, Joelma. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo jóia. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos que estão entrando aí. Ruth, apresenta-se pra gente. Quem é você? Então, meu nome é Ruth Raquel, não em referência a Mulheres de Areia, mas já fazendo, já todo mundo me pergunta. Então, meu nome é Ruth Raquel, eu sou nascida numa cidade chamada Itaguaí, Rio de Janeiro, mas vim morar aqui numa cidade bem fria, mas que faz parte do Nordeste brasileiro, que é Garanhuns, Pernambuco, né? Trabalho aqui na modalidade presencial, no Centro Médico Lagan, aqui em frente à Fonte Luminosa, mas também trabalho na parte online, na plataforma de terapia de bolso, né? Então, trabalho tanto na forma presencial como na forma online, né? O que me permite atender não só em Garanhuns, mas me permite atender para esse mundão de meu Deus. Maravilha, maravilha. Ruth, por que você decidiu trabalhar com esse público? Bom, eu adoro atender crianças e adolescentes, assim, eu me identifico muito, sempre me identifiquei muito, tanto que tem uma paciente minha que diz, esses dias perguntou que se eu sabia que eu era muito parecida com uma criança. E aí eu amo, me identifico muito com esse público, e aí o que me chamou muita atenção para o atendimento, para melhorar o atendimento com as crianças e com adolescentes, foi a base deles, né, são as mães. Às vezes, para mim atender melhor os meus pequenos e os meus adolescentes, eu tenho que fazer uma devolutiva e tenho que orientar melhor as mães. E aí eu vejo que tem uma necessidade muito grande, porque às vezes o que me impede muito de fazer um bom trabalho com eles é porque essas mães às vezes estão muito ansiosas, estão com uma baixa autoestima, elas estão sobrecarregadas, e aí acaba que os filhos são sintomas, né? E aí eu pensei, por que não psicoeducar essas mães, né? Porque psicoeducando essas mães, eu vou estar fazendo um bom trabalho com meus pequenos. E aí vou fazer um bom trabalho com eles, né? Trabalhando diretamente com a base, que são elas, Sim. são as mães. Que bacana. Então, agora você está aí agregando, você atende crianças, né, adolescentes, e agora você vai desenvolver um projeto, um trabalho para essas mães desses seus pacientes e as mães que também queiram aí, é, vamos falar assim, cuidar delas para elas conseguirem cuidar dos próprios filhos, é isso? Exato, porque às vezes eu atendo muito criança, né? E às vezes o problema com as crianças que está vindo muito para o consultório é baixa autoestima, é não saber regular as próprias emoções, é ansiedade. E eu vejo muito que isso está sendo reflexo do que está acontecendo em casa, né? Porque às vezes, com essa rotina, principalmente no pós-pandemia, essas mães estão sobrecarregadas, dão muito excesso de trabalho, né, em casa também, às vezes tem que dar conta da tarefa das crianças, sobrecarga no trabalho, ajeitar as coisas em casa, então, e também se dar conta de si própria. E às vezes é muita coisa, muito sobrecarga para elas, e acaba que as crianças estão refletindo isso. E aí acabam chegando em mim, porque as mães acabam não tendo a tendência de cuidar de si próprias. Elas vão cuidar primeiro do bem-estar dos filhos. Então, Sim, elas não vão procurar ajuda para elas, elas vão procurar ajuda para os filhos, né? entendi. Então, quando elas vão procurar ajuda, elas vão procurar o psicólogo para o filho, o médico para o filho, né? Então, eu vejo essa demanda chegando assim no consultório. Entendi. Sim, e assim, a falta de tempo, né? As crianças demandam realmente atenção, né? O carinho dos pais, né? Os pais presentes, né? E a gente sabe que no dia a dia, muitas famílias isso tá escasso, né? Porque é um corre-corre, a família acorda tipo 5 horas da manhã, vai dormir, sei lá, meia-noite, 1 hora, né, da manhã, sem às vezes sem ver os filhos, porque saem os filhos estão dormindo, chega às vezes do trabalho e os filhos também estão dormindo, né? Uhum. E às vezes o tempo que passa com eles não é um tempo de qualidade, porque às vezes elas estão cansadas, estão sobrecarregadas, e às vezes isso acaba elas estourando com eles. Aí vem gritar, e aí vem a culpa, né? Que às vezes está passando tempo com eles, mas está lá sobrecarregada, está cheio de cansaço.
e acaba não aproveitando o tempo de estar com eles, Sim. né? Qualidade de tempo, né? Exato. E aí, justamente é isso que reflete nas crianças, porque elas estão ansiosas, porque realmente as mães estão ansiosas, as mães estão sobrecarregadas, e acaba elas não sabendo regular as próprias emoções. Exatamente. Quero dar boa noite aqui para a Zilda, que entrou agora, a Márcia. Sejam bem-vindas, meninas. Nós estamos aqui com a Ruth, né? E ela está falando aqui o projeto, uma novidade que ela vai lançar aí, né, para vocês. E é muito bacana, Ruth. Eu gostei muito desse seu olhar, né, para com as mães e não apenas só para as crianças, né? Exato. Eu trabalhei muito tempo com um grupo terapêutico no CAPS, onde eu trabalhava, né? Que aí, por causa da minha sobrecarga de trabalho, eu tive que abrir mão do trabalho, que aí eu tive que gerar só no consultório. Uhum. E aí eu senti falta dessa questão dos grupos terapêuticos, né? Só que aí, graças a Deus, pela questão do. Eu sempre estava paquerando o trabalho da Camila e tudo mais. E aí eu não sabia como colocar o meu conhecimento dos grupos terapêuticos da forma privada, na forma do consultório, né? Entendi. Porque eu vi como é enriquecedor a questão do grupo terapêutico, né? São 12 anos trabalhando com grupos terapêuticos, e eu sei como isso é engrandecedor, né? Ai, Como você troca a experiência, quando você vê a sua dor, quando você vê outra pessoa também vivendo isso. E principalmente quando você vê outra pessoa falando, olha, eu consegui dessa forma, se eu conseguir, você também consegue, vamos juntos, né? Porque a gente vê que a gente junto, a gente consegue, juntos com somos mais certeza. fortes, Com né? certeza. Um vai ajudando o outro. Eu sempre digo assim, no grupo eu sou a facilitadora, mas Exato. todos no grupo somos coterapeutas também. A gente vai lá para ajudar também, não só Com para ser certeza. ajudado. E esse olhar de empatia do grupo é muito forte, é muito poderoso. Ai, que lindo o seu projeto. E qual que é o objetivo, né, que você vai, né, ter, assim, pode falar pra gente com essas mães ou se você vai fazer com as crianças, né, a longo prazo também, um outro grupo só para eles? Como que vai ser, assim? Qual que é o seu objetivo com esse grupo terapêutico que você vai estar trazendo? Bom, o meu objetivo é trabalhar principalmente com as mães, né? Trabalhar, como eu disse, eu não quero aqui, porque eu vejo muito assim na mídia, nos grupos, alguma coisa, é aquele olhar de pegar as mães e orientar as mães de como elas devem cuidar dos filhos. Eu acho isso assim, é tipo, eu acho muito interessante, mas eu acho que é meio que uma coisa meio que está julgando as mães. Eu acho que elas sabem como cuidar dos filhos. Eu quero um grupo que seja um grupo acolhedor. Eu quero um grupo que as mães ali estejam ali para cuidar delas, né? Porque elas sendo cuidadas, elas estando ali sabendo regular as emoções dela, trabalhando a ansiedade dela, os filhos vão ser consequências do ganho delas, da melhora da autoestima delas, Com né? Porque quando certeza. a gente sabe se cuidar, eu uso muito aquela metáfora do avião, né? Quando eu tô querendo, quando eu vou me salvar primeiro, né? Quando a aeromoça fala assim, coloque a máscara primeiro em você e depois salve o outro, né? Quando eu me priorizo, quando as mães começam a se priorizar, elas vão ver que a qualidade de tempo que elas vão passar com os filhos vão ser muito melhor, né? Vai ser Exatamente. muito melhor. Então, é isso que eu queria que o grupo fosse. Eu fosse um lugar para elas, né? Não fosse um lugar que fosse ensinar elas a cuidar do filho, porque eu acho que isso realmente elas são especialistas nos filhos delas. Com Eu queria certeza. que realmente o grupo fosse um lugar para elas, Para elas né? terem um momento de acolhimento sem pré-julgamento, né? Porque eu vejo Exato. também muito que a sociedade julga bastante as mães, né? Julga, é aquele tempo, ai, porque vocês têm que entender, têm que acolher a emoção das crianças, porque a criança é criança. E elas já sabem isso. Às vezes, Exa muitas vezes elas estouram, elas gritam, elas batem, porque elas também não estão se cuidando, né? exatamente. Sim, Falta esse acolhimento para elas. Eu acho que quando a gente cuida das mães, elas vão ter esse acolhimento, esse olhar para os filhos. com certeza. O que eu percebo também, você mais ainda, que também tem a questão de comparar, né? Comparação dos filhos, comparação das mães, né? E isso, de uma forma direta e indiretamente, acaba acarretando a relação mãe-filho. Exato.
tudo quando a gente compara como tem que ser a relação mãe e filho, mas é uma relação única, eu não posso comparar a relação, como tem que ser uma relação, e principalmente porque eu trabalho isso muito no consultório, gente, Sim, eu não posso comparar uma relação idealizada, eu tenho que ter, esse é meu filho real, exato. né? Eu tenho que aprender a amar meu filho real, meu filho com TDAH, meu filho com autismo, meu filho ansioso, meu filho que não é aquela pessoa que vai obedecer sempre, que vai dizer sim a tudo, até porque esse filho não existe. Eu não sou Sim. essa mãe, eu não fui essa filha, né? Uhum. Nós Então, e não isso seremos, né? não Tipo assim, o ser humano não vai ser perfeito, né? e é essa imperfeição que faz a gente único. A gente não quer um Exato, filho que queira essa dependência, porque vai gerar uma dependência emocional, com né? certeza. Quando a gente Nós, diz sim a profissionais, tudo, sabemos, né? Vamos falar assim, nós profissionais exato. sabemos o que vai Quando a acontecer gente diz com a tudo, criança sim. de hoje. Eu costumo sempre Quando, falar para os pais que eu atendo, para as mães que eu atendo também, que tipo, as crianças de hoje são os adultos de amanhã, é o ser humano de amanhã. Então, assim, como que será essas crianças no futuro, né? uhum. E às vezes Olha, a relação tóxica começa em casa, né? A relação tóxica de querer o filho obediente. E às vezes esse filho obediente que a gente exige que ele seja é a filha que eu fui, né? E aí a gente vai só querendo reproduzir. E às vezes a gente precisa cuidar dessa filha que eu fui para poder lidar com os nossos filhos. Então, o grupo é exatamente. justamente para isso, para lidar com essa mãe. E eu justamente quero acolher essa mãe. Não quero um grupo para ensinar uma mãe a lidar com o filho. Eu quero um grupo para acolher essa mãe, essa mulher, né? Para que Sim. seja uma mãe mais empoderada. Ai, que lindo. Maravilhoso. Meu coração chega assim, pulsar mais forte de saber que você tá com esse olhar para essas mães, né? Porque olha o que, que a Márcia colocou aqui, ó. Ela também sente muita saudade dos grupos terapêuticos. Eu acredito Trabalhou que comigo, no caso. é, olha, a Zilda também colocou, né, que é muito engrandecedor, né, o trabalho com grupos terapêuticos. Porque eu vejo assim que o trabalho em grupo, a pessoa não precisa ter medo, vergonha, porque assim são, vamos dizer, que estão todas passando por problemas semelhantes, né, vamos falar assim. E isso que complementa, né? E ali você vai estar acolhendo elas com amor, carinho, sem julgamento, sem, né, sem qualquer, vamos falar assim, como que a gente pode falar? Fugiu aqui, mas assim, sem julgar mesmo, né? Sem apontar o dedo, vamos falar assim, né? O que a sociedade Uhum. faz com elas. Exato. Até porque essa questão essa política de cancelamento, eu acho que é uma política que só magoa. A gente está ali para aprender. A gente não Sim, está ali para julgar, para mostrar que se você fez errado, a gente tem que te ignorar, ou tem que te julgar, ou tem que gritar com você, com a sua criança interior, né? Que somos exato, nós mesmos, não os nossos filhos, exato, mas somos nós. exato. E assim, você consegue pontuar para mim, tipo assim, umas três principais dificuldades que você encontrou aí com essas mulheres ou com essas crianças que você atende? Ó, primeiro, realmente, é a questão do perfeccionismo, né? A mãe quer dar conta de tudo, né? Quer dar conta de casa, às vezes ela não quer, ela tem dificuldade de, vamos dizer assim, de abrir mão das tarefas, ela quer fazer tudo, né? Às vezes até o pai, às vezes quer ajudar, mas é porque ela não se vê, vamos dizer, abrindo mão desse poder, vamos dizer assim, não é poder, é porque ela acha que se o outro fizer, não vai fazer tão bem feito, Exato. né? Não vai Uhum. fazer como ela, ou não vai fazer certo. Então, às vezes, abrir mão desse poder, desse perfeccionismo, às vezes prejudica e gera essa ansiedade, que é outra dificuldade, né? A ansiedade, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, essa ansiedade também prejudica bastante e a regulação dessas emoções, né? Às vezes, estourar, às vezes estouram com muita facilidade, às vezes ela quer não repreender, mas ela quer mostrar para o filho como se faz, mas não mostra da forma que ela queria mostrar. Na cabeça dela, ela mostra a forma, mas quando ela vai pontuar com a criança ou com a adolescente, ou até com o próprio marido, vai estourar, porque Sim. dá tão sobrecarregada
que às vezes ela pensa de uma forma e age de outra. Então já é Uhum. outra dor, né? A forma de como falar, a comunicação. E às vezes ela acha que o filho, ou o marido, ou as pessoas à volta dela têm que adivinhar o que ela pensa, né? Não, mas ele tem que entender, não é assim, já não está vendo como eu sempre faço? E às vezes se perde na comunicação, É né? Às vezes verdade. se esquece de como comunicar-se com o filho, com o marido, com as pessoas à volta dela. E Conseguir aí, às vezes, expressar os acha que a pessoa tem que sentimentos, né? adivinhar. Sim. Elas não conseguem expressar o que elas estão sentindo, né? Exato. Uhum. Então, conta aí pra gente essa novidade maravilhosa que você vai estar trazendo para essas mulheres. Então, no começo de julho, né, a gente espera fazer um workshop, né, para a gente já lançar esse grupo. E aí a gente vai ver, a gente vai lançando ao longo desse mês, conversando junto com essas mães para a gente definir também o nome do grupo, que eu espero que vocês participem comigo, mães que estão me Com ouvindo, certeza. né? Que a gente vai lançar junto com vocês o nome. E aí a gente vai lançar, né, dia 6 um workshop e dia 13 que a gente vai começar aí com o nosso grupo terapêutico. E eu Ah, espero que vocês possam participar. Eu ainda vou ver com vocês, mães, o que vocês preferem, se vão ser um grupo online ou se vai ser um grupo presencial. Isso aí eu preciso que vocês participem comigo na construção dessa forma, se vai ser online ou se vai ser presencial. ai, que maravilha. Lembrando, né, Ruth, essas mães, essas mulheres aí que precisam desse acolhimento, gente, que a Ruth vai trazer para vocês, que as vagas são limitadas, né? Exato. Né? Até para poder ser um ambiente acolhedor também, um ambiente que vocês possam estar se abrindo e se comunicando. E aí, para Sim. mim, que eu possa dar atenção para vocês, precisa ser vagas limitadas também. E aí também teremos os bônus, né? E aí é justamente para que a gente possa estar construindo esses bônus, para a gente possa estar vendo, a gente precisa estar realmente com essas vagas limitadas. Ai, maravilha. E aonde que essas mulheres encontram aí, Ruth, o seu contato para já, né, escreverem aí para o workshop que você vai fazer e depois no dia do workshop você já vai lançar a inscrição, né? Exato. É no meu Instagram, é o Ruth Raquel Psi, que vou lá, inclusive é lá no Instagram também que eu vou lançando a caixinha de perguntas, certo? E o Google Uhum. Forms, onde a gente vai lançar as questões, o questionário para ver se o grupo vai ser online ou presencial. Tá. É ruthraquel.pc? É, Ruth Raquel Psi. Tá, eu vou pôr aqui nos comentários, né, para quem quiser aí seguir você e ficar sabendo aí mais certinho, pontualmente a data, né, do workshop, o horário que você vai lançar e também sobre aí as vagas que vai ser, gente, não percam, é limitado mesmo. E depois não adianta chorar, né, Ruth? Pois é. Né, não vamos perder aí, gente, essa oportunidade. Quero te agradecer, Ruth, gratidão, tá? Para você estar apresentando aí esse trabalho incrível para gente, tá bom? E vai ser Certo. sucesso, com certeza. Essas mulheres Muito obrigada precisam pela, desse muito olhar. obrigada pela participação. Muito obrigada pela participação e pela chance de vocês por estar me dando essa oportunidade de estar crescendo aqui junto com vocês, tá bom? Ah, imagina, somos uma família. A família Psi Empoderada está de braços abertos aí para te acolher. Tá certo. Muito obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.